Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Bom gente, aqui nesse exercício você vai ter que calcular esses três itens aqui. Calcule o valor da geratriz. Bom, o que nós temos que observar aqui primeiramente? Bem aqui, olha, na letra A, vou colocar bem aqui a letra A. A letra A tem 1,134 e as reticências. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar aqui na frente, ó, é zero. Tá? Se for zero, fica até mais simples o cálculo da minha geratriz. O que é que eu vou fazer aqui? Observe que quem está se repetindo aqui é o 134. Então, por isso que tem essas reticências que nesse caso, representa que tem infinitas repetições de 134. Então, aqui o período ele é 134. Bom, aí fica bem mais fácil. Por quê? Como aqui é zero, o que você vai fazer aqui na fração geratriz? Você vai colocar o período aqui em cima. E embaixo, observe que 133 tem 3 algarismos. Então, vou ter que colocar aqui 3 números novos. Tá? Então, fica assim. 134 dividido por 999. Então, essa aqui é a fração geratriz do item A. Bom, no item B, você pode observar que você tem aí 3,55 ou 3,5555 e assim por diante. Bom, o que acontece aqui? Nesse caso, eu vou ter que pegar essa dízima periódica e repetir aqui. Mas observe o seguinte, quando você tem uma dízima periódica, por mais que aqui na frente isso não seja zero, você tem que observar após a vírgula quem é que está se repetindo. Tá? Então, nesse caso, após a vírgula, quem está se repetindo é o 5. Então, o período aqui é 5. Só que para eu calcular a geratriz dessa dízima periódica é diferente porque aqui não é zero. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que fazer primeiramente um desmembramento. Ou seja, eu vou colocar esse 3,5555 sendo 3 mais 0,5555. Então, eu já posso aplicar essa maneira aqui de calcular a minha fração geratriz. Então, observe o que vai acontecer aqui. Então, nesse caso, eu vou separar aqui a parte inteira, né? Já vou repetir a parte inteira da dízima original. E vou fazer o seguinte. Observe que aqui nessa dízima é o mesmo período da original. Tá? E começa com 0. O que é que eu vou fazer? Eu coloco aqui um 5. E como aqui o período tem apenas um dígito, coloco um 9. Então aqui gerou uma soma de frações. Como é que eu vou fazer aqui? Bom, é o seguinte, você vai repetir esse número de baixo bem aqui, que é o numerador e o sinal de mais. Então fica assim, ó. 9, aqui fica mais e aqui fica 5. O que é que você vai fazer agora? Você vai multiplicar aqui o 9 vezes 3. 9 vezes 3 é igual a 27. Então, aqui 27 mais 5 vai dar 32. 32 dividido por 9 é a dízima periódica. É a fração geratriz, perdão, que gerou essa dízima periódica aqui. No item C, ela é o mesmo raciocínio, tá? O mesmo raciocínio do item B. Então, observe aqui, no item C, temos 17,26. E temos reticências. Então, isso significa dizer que essa dízima periódica tem um período igual a 26. Bom, então, primeiramente, como aqui não é zero na frente da vírgula, eu vou ter que separar esse número que está aqui na frente, que é a parte inteira. Então, fica assim, ó, 17 mais 26. 27 mais 0,26, 26, 26, 26. Bom, então, observe agora que eu vou trabalhar em cima dessa dízima periódica bem aqui. Então, 0,26, 26, 26, na fração eu coloco o período. 26 tem 2 dígitos, então eu coloco 2 novos. Então, o que vai acontecer agora? Você vai fazer o mesmo esquema da outra questão. Fica assim. Você repete o denominador
o numerador e repete o sinal de mais. Isso faz a multiplicação aqui. Então fica assim, ó. Repete o numerador, repete o sinal de mais e repete aqui, olha, o 26. Então, se você pegar 17 e multiplicar por 9, 17 multiplicar por 99 vai dar 1683. 1683. Mais 26. Então, 1683 mais 26 vai dar 1709. Dividido por 99. Então, essa fração aqui é a fração geratriz dessa dízima periódica. Foi essa fração que gerou a dízima periódica. Cálculo da geratriz da dízima periódica, terceiro caso. Bom, vamos pegar aqui como exemplo essa dízima periódica bem aqui. Tem aqui 0,0777, tá? Bom, gente, o que vai acontecer aqui? Observe que essa dízima periódica ela é diferente das que a gente tem visto. Tá? Por que no caso aqui ela é diferente? Observe que depois da vírgula você não tem o 7, você tem o 0. Tá? Mas o período continua sendo aqui igual a 7. Mas como é que eu vou conseguir resolver essa dízima periódica? Bom, é bem simples. Primeira coisa, você tem que observar se tem 0 aí na frente. Tá? Se não tiver 0, aí a gente parte para o primeiro caso inicial de cálculo de dízima periódica. Tá? Porém, observe que após a vírgula tem um outro 0. Tá? É diferente, por exemplo, se tivesse bem aqui outro 7, se fosse 0,7777, isso aqui seria o quê? Seria 7 sobre 9. Tá? Só que aqui é diferente, você tem aqui 0,0777. Então, o período ele começa a partir daqui. A partir desse segundo 0, né? A partir do 0 depois da vírgula. Então, para eu calcular aqui a geratriz dessa dízima, é muito simples. Então, você vai pensar da seguinte maneira. É como se fosse calcular normalmente. Você coloca aqui o período, nesse caso aqui é o 7, e 7 tem um algarismo. Então, aqui você coloca um número 9. Só que observa aqui o seguinte. Após a vírgula, eu tenho apenas um 0. Se eu tenho um 0 após a vírgula, eu vou colocar um 0 depois desse 9 bem aqui. Então, nesse caso, a minha dízima periódica ficaria, a minha fração geratriz, ela é 7 sobre 90. Então, aqui no exemplo B, vamos pegar aqui 0,018. Pronto. Na verdade, tem que ter uma reticência, né? Porque 0,018 é uma coisa, e 0,018 é outra coisa. Bom, gente, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa, observe que o período ela se inicia depois desse outro 0. Tá? Aqui é o período. Então, eu posso afirmar que meu período aqui é 18. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou repetir meu período aqui, que é o 18. 18 tem 2 algarismos, então eu coloco 2 números 9. Depois da vírgula, então observe que é depois da vírgula e antes do período, você tem aqui apenas um 0. Então você coloca um 0 bem aqui. Então, 18 sobre 990, ele é a geratriz dessa dízima periódica bem aqui. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o item C. Tenho 0,032 sendo uma dízima periódica. Então, o que é que nós vamos observar aqui? O período ele se repete aqui, ó, tá? Por que isso, professor?
Você pode muito bem entender, então para não ter confusão, o que é que eu vou fazer bem aqui? Eu vou colocar mais um 32 bem aqui, tá? Por que isso? Senão você vai entender que a dízima periódica que se repete seria o 0,32, 0,32. Na verdade aqui a ideia é colocar o 32 como período. Então observe que aqui quem se repete após a vírgula é o 32. Então 32 é o período. E observe que após a vírgula eu tenho um zero. Então entre o zero e o período da dízima eu tenho aqui o zero. Entre a vírgula e o período da dízima eu tenho zero. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir o período aqui em cima, tá? E eu vou colocar o 99, porque o 32, que é o período, tem 2 dígitos, então eu coloco 29. Só que como aqui tem um zero entre a vírgula e o período, eu coloco aqui um zero, tá? Então 32 sobre 990, ele é a dízima periódica, ele é a fração geratriz que gerou essa dízima periódica bem aqui. Bom, então aqui no item D, olha como é que vai ficar. Eu tenho aqui, observe também que o período ele se repete após esses dois zeros. Então aqui meu período ele é igual a 45. Bom, como é que eu vou montar essa dízima periódica? Eu coloco o 45 aqui em cima, que é justamente o período, e eu coloco dois noves, porque o 45 tem 2 dígitos. Bom, observe que entre a vírgula e o período eu tenho 2 zeros. Então, esses 2 zeros eu jogo aqui para esse outro lado. Então, a minha fração geratriz que gerou essa dízima periódica é 45 sobre 9.900.